Bem, aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar de geometria, geometria para o pessoal do sexto ano do ensino fundamental. É claro que aqueles que já passaram pelo sexto ano e têm algumas dúvidas sobre ângulos, podem voltar nesse vídeo aqui para assistir também. Então esse assunto que a gente vai falar hoje é o conceito do que é ângulo, a gente vai dar a definição do que é ângulo, vamos falar sobre medição de ângulos e sobre alguns tipos de ângulos especiais. Tudo bem, gente? Então a gente vai lá pro vídeo, mas antes de ir pro vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, vai lá, ó, aperta o botão de inscrever-se, aperta o sininho também para você receber notificações quando a gente enviar novos vídeos, e se você gostar desse vídeo também, não esqueça de apertar um joinha ali, deixar um like. Beleza, gente? Então vamos lá pro vídeo. E principalmente, não esqueça, se vocês tiverem dúvidas, comentem! Bom, pessoal, para a gente começar então nossa aula, imagine a seguinte situação. Imagine que você tem um robô numa fábrica. Imagina que é uma fábrica que monta algum tipo de produto, né, algum tipo de eletrodoméstico, então um automóvel. E aí tem um robô que ele precisa se locomover nessa fábrica, ele precisa andar aqui num certo lugar, ele precisa chegar até esse ponto. Nós temos várias maneiras de fazer esse robozinho chegar até esse ponto, né? E daríamos algumas instruções para ele. Mas não adiantaria só falar ande em linha reta, ou então vire para o lado, qual lado, quanto que ele deve virar, né? Então quando a gente estuda ângulos, serviria para a gente resolver situações como essa. Dá uma olhada na próxima tela. Olha só, aqui vocês podem ver o robô fazendo uma voltinha, ele está virando para um determinado lado, e você tem aqui uma semi-reta e aqui uma outra semi-reta que indica a direção para a qual ele vai. Então, o ângulo ele pode servir para indicar essas viradas, esses movimentos de giro. E aqui a gente tem o ângulo sem o robô para a gente ver os elementos do ângulo. Então você tem uma semi-reta OA e uma semi-reta OB, né? E aí, dessas semi-retas, a gente tem uma abertura entre elas. Essa abertura é o ângulo. E está aqui de volta o nosso robozinho, né? Ele saiu desse ponto, seguiu em linha reta por 6 quadradinhos, aí ele fez uma virada, ele virou, né, num ângulo de 90 graus, que tem esse símbolo, a gente vai falar daqui a pouco sobre essas medidas de ângulos, e chegou lá no destino andando mais 4 quadradinhos, laterais de quadradinho, né, até chegar no X. Agora vamos ver os conceitos de ângulos. Bom, pessoal, agora que a gente já viu essa situação problema, né, onde a gente explicou o que é o ângulo, eu vou colocar uma definição aqui, tá? O ângulo é formado pela abertura existente entre duas semi-retas que a gente já estudou em geometria, semi-retas de mesma origem. Lembra que semi-reta ela tem uma origem, né? Ela tem um começo, mas ela não tem fim, de mesma origem. Então a gente vai fazer isso, a gente vai desenhar um ângulo aqui, fazendo duas semi-retas, aqui está a nossa super régua. Então está aqui um ângulo, fiz uma semi-reta aqui, voltar para cá, certo? E aqui está o nosso, deixa eu fazer aqui os elementos da semi-reta. Origem a gente vai usar uma letra O de origem. Essa semi-reta passa pelo ponto A e essa passa pelo ponto B. Bom, pessoal, a gente tem num ângulo essa abertura que acontece aqui. Deixa eu fazer uma pintura bonita aqui, ó. Tá vendo essa aberturinha que vai acontecendo aqui assim, ó? A gente costuma fazer um arco assim para representar o ângulo, né? Pode ser pequenininho, pode ser maior que nem eu estou fazendo agora, tá? Essa abertura é o ângulo, ok? Deixa eu só melhorar a palavra semi-retas que a nossa reguinha apagou aqui, né? Bom, e aí o que vai acontecer? Esse ponto O é o que a gente chama de vértice do nosso ângulo. Então vamos marcar aqui, essa origem das duas semi-retas, ela é o vértice. Assim como a gente tinha nos sólidos tridimensionais faces, arestas e vértices, no ângulo a gente tem também vértice,
que é essa junção das duas semirretas, tá? Essas duas semirretas, elas são chamadas de lados do ângulo. Tudo bem? Lado, temos um lado aqui e outro lado aqui, certo? E aí a gente tem uma possibilidade grande de formar ângulos. Eu posso formar vários ângulos com uma mesma origem, né? Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Eu vou fazer aqui uma origem. Opa, dei uma mexida aqui na lousa. Deixa eu ver se a posição ficou ruim para vocês. Não, tá beleza. Só a gente ajustar um pouquinho o foco. Tá ótimo. Bom, então o que que acontece? A gente vai desenhar aqui um ângulo formado por uma porção de semirretas. Eu vou até tentar fazer um ângulo específico que a gente vai estudar depois, que é esse aqui. Depois vocês vão ver até como desenhar esse ângulo. Olha só. A gente tem aqui vários ângulos sendo feitos com uma mesma origem, tá? Então, até um exercício interessante, né? E um tanto quanto desafiador. Se eu chamar isso aqui de origem O e chamar aqui de A, B, C e D. Aí eu pergunto para vocês, quantos ângulos nós temos aqui? Vocês conseguiriam dizer quantos ângulos tem aqui? A gente tem uma porção de ângulos. Como que a gente vai representar ângulos? Tem uma maneira da gente representar que é assim, ó. Esse primeiro ângulo que eu vou fazer de azul aqui, ó. Esse ângulozinho aqui azul é o que a gente chama de AOB. E a gente faz um acento circunflexo no O, que ele é um acento que parece o desenho de um ângulo, né? Então é para representar o ângulo AOB. Agora existe um outro ângulo que a gente vai ver aqui, ó. Vou até mudar de cor. Esse verdinho aqui, ó. Meu verdinho misturou com o preto, ficou feio. Aí, ele é o ângulo BOC, BOC. Ele passa pelo BOC, tá vendo? BOC. Aí eu vou fazer um vermelho agora. Aí você vai falar, isso aí, professor, tinha 3 ângulos aí, né? Ó o vermelho aqui, ó. Certo? Beleza, é o COD, COD. Professor, pode escrever DOC? Pode, é a mesma coisa, tá? Não tá errado não. Pode ser COD ou DOC. Beleza? Só que tem mais ângulos aqui, gente. Existe um ângulo maior aqui, ó. Eu vou fazer nessa cor azul, que é esse que vem do A até o C aqui, assim, ó. Esse ângulo a gente poderia chamar de AOC. Ele é um ângulo maior que está aqui. Ah, professor, então se existe esse, vai existir esse outro aqui também, ó. Que vem do A até o D aqui. Seria um ângulo de meia volta. É isso mesmo, existe sim. Um ângulo de meia volta, ó. Volta completa, meia volta. Ele seria o nosso ângulo AOD. Vocês conseguem achar mais um? Tem mais aí, hein? Vamos ver mais um? Ó, eu vou fazer numa cor preta porque senão a gente vai se perder nas cores aqui. A gente tem o BOD aqui, ó, o bode. Então esse é o ângulo BOD. Tá certo? BOD. É o bode. Beleza, gente? Bom, eu encontrei esse. Se vocês acharem mais algum, não esqueça de escrever nos comentários. Mas eu acho que só tem esses. Se você procurar outros, você só vai encontrar eles com a ordem invertida. Tá certo? Então essa, gente, é a nossa definição de ângulo. Agora, como que a gente mede ângulo, né? Qual que é a maneira que a gente usa para fazer medição de ângulo? Eu vou mostrar para vocês agora um instrumento de medida de ângulo, só que eu vou mostrar ele no tablet. E já medindo alguns ângulos. Vamos dar uma olhada? Bom, pessoal, então vocês podem ver aqui no tablet uma representação de um instrumento de medida chamado transferidor. O transferidor, ele é um instrumento, é uma réguazinha, né? Parecida com a nossa tradicional régua, só que ele é uma réguazinha usada para medir ângulos, para medir aberturas. Por exemplo, nós temos um ângulo aqui que é o MON, tá? Para medir esse ângulo, o que a gente faz? A gente pega o nosso transferidor, coloca o centro do transferidor, que é aquele risquinho que existe aqui, em todo transferidor tem um risquinho assim. Coloca ele bem em cima do vértice do ângulo. Legal, colocou no vértice do ângulo, aí você vai posicionar o zero do transferidor numa das semirretas
e vai verificar por que valor que a outra semirreta está passando. E nesse caso aqui está passando nos 110 graus. Tá? Então é assim que a gente faz a medição de ângulos. Tá? Vamos ver um outro ângulo, ó, 110 graus MON. Isso daqui é medida do MON é igual a 110 graus. Bom, vamos ver o próximo. Tem um outro aqui. Olha para esse aqui, ó. Ele colocou aqui a origem, na origem do transferidor, a origem do nosso ângulo. Opa, diminuiu aqui. Vamos aumentar. Tá aqui. Pronto. Já tá... Ai, meu Deus do céu. Pronto, consegui. Aí tá ali, ó. Ele tá indo do zero e passando ali, ó, no 30 graus. Se você olhar com atenção ali, tá passando pelo 30 graus. Então, o ângulo POQ, né, que começa no POQ, podia ser QOP também, tá? Não tem problema não. Ele mede 30 graus. Vamos ver o próximo? Vamos ver se eu não faço nenhum desastre agora. Ah, esse ângulo é muito conhecido. Esse ângulo a gente vai falar daqui a pouco dele. É o ângulo de 90 graus. A gente fez até um desenho aqui, se você voltar um pouquinho no vídeo, você vai ver que tem um ângulo de 90 graus feito. E o que o ângulo de 90 graus é? É o ângulo de 1/4 de volta. Gente, por que o ângulo de 90 graus é tão importante, né? O que ele tem que o torna tão, assim, útil e importante? É porque a maioria das coisas que a gente tem, até a própria lateral aqui, ó, você pode ver a lateral do tablet tem um ângulo de 90 graus, a lateral da lousa. Se você olhar aí na sua casa, você vai ver que as portas têm ângulos de 90 graus, as janelas, as paredes em relação ao teto. Então o ângulo de 90 graus está presente em tudo. E aqui você pode ver, ó, ele está passando aqui pelo zero e chegando lá no 90 graus. Beleza? Então vamos continuar. Bom, pessoal, então eu falei para vocês sobre medição de ângulos, né? Só que eu falei mais sobre o instrumento de medida que a gente usa para medir o ângulo. Agora, a unidade de medida que a gente utiliza é uma unidade de medida chamada grau. Aí você vai falar, professor, mas o que é um grau, né? O que representa o grau? O grau é um ângulo. Um grau é um ângulo com uma determinada abertura. Aí você vai falar assim, ah, tudo bem. Então a gente usa o grau, que ele é representado assim, ó, 1 grau, 1 e uma bolinha. Esse grau ele é uma abertura que corresponde a uma fração da volta completa. A gente tem a volta completa e 1 grau é essa volta dividida em 360 partes, 360 aberturas. Vamos dar uma olhada na volta completa? Ó, fazer uma mágica, vai aparecer um círculo aí. Então tá aí, pessoal, nosso círculo. Como uma mágica que eu fiz aí, apareceu de repente, do nada, né? Nada editado. E aí o que acontece? O círculo ele pode ser dividido em partes. Por exemplo, eu vou dividir esse círculo aqui. Primeiro, eu vou dividir ele em duas partes. Vocês vão ver que vai formar algo parecido com um ângulo de meia volta. Então olha só. Eu vou fazer aqui passando pelo centro um diâmetro do círculo. Tá? Então aqui eu tenho meia volta, meio círculo. E aí o que acontece? Meia volta pode ser dividido na metade de novo. E aí eu tenho aquilo que a gente chama de 1/4 de volta, que é aquele ângulo conhecido como ângulo de 90 graus. Certo? Então eu tenho aqui o ângulo de 90 graus, por exemplo. Agora, o círculo é dividido em 360 graus. Então, uma volta corresponde a 360 graus. Meia volta, que a gente usa a fração também 1/2, volta, corresponde a metade de 360 graus, ou seja, 180 graus. Então, se você der meia volta, você obteve 180 graus. E 1/4 de volta corresponde a 90 graus. Alguém vai falar, professor, por que tiveram a ideia de dividir o círculo em 360 partes? Olha, existem várias possíveis origens dessa ideia de dividir em 360 partes, tá? Mas uma delas é que os povos antigos, como egípcios, babilônios, eles já tinham uma noção de que... Bom, primeira noção importante que eles tinham, assim, sensacional, é que a Terra girava em torno do Sol e fazia aquele movimento chamado translação. Imagina que aqui é o Sol e aqui é a Terra fazendo a translação.
A gente sabe hoje que o movimento que a Terra faz em torno do Sol não é uma circunferência perfeitinha, na verdade é uma elipse, é como se fosse um oval. Mas tudo bem, na verdade eles já estavam bem avançados ao pensar nisso. E aí, eles tinham uma estimativa que a Terra demorava 360 rotações, que são os nossos dias, para completar uma translação. Então eles tinham uma estimativa muito boa, porque hoje a gente tem que são 365 dias para um ano, né? Para um ano. E a estimativa deles era na faixa de 360. Já era uma boa estimativa, né? Bom, então, tendo essa noção do que é o ângulo, o que é o grau, a gente vai falar de alguns nomes específicos. Por exemplo, ó, o ângulo de 360 graus é um ângulo de volta completa, simplesmente isso, né? Ou então ele é também chamado de ângulo nulo, porque pensa assim, se eu der uma volta completa, você já viu aquelas pessoas revoltadas que falam assim, ah, eu vou dar uma guinada na minha vida, eu vou dar uma volta de 360 graus na minha vida. Eu falo, meu amigo, se você der uma volta de 360 graus na sua vida, você vai parar no mesmo lugar. Se você tiver aqui, ó, o robozinho lá, lembra do robozinho que eu mostrei agora há pouco? Se o robozinho está aqui, virado desse jeito, e ele faz 360 graus, ele vai parar para o mesmo lado. Então você não mudou nada na sua vida. Você, na verdade, queria fazer meia volta, 180 graus, tá? Então esse ângulo ele é chamado também de ângulo nulo. Por que nulo? Porque ele se anula. Ele vai voltar para o zero, para a posição inicial. Certo? O ângulo nulo é o de 360 graus. O ângulo de 180 graus ele também é conhecido como ângulo raso. Raso. Que é o ângulo de meia volta. Vamos apagar aqui para você ver a meia volta. Ó. A meia volta é essa daqui. Ó. É o ângulo raso. Bom, por que esse nome? Provavelmente porque ele fica rasinho, né? É como se fosse uma... Imagina uma água rasinha, assim, parece que ela está no mesmo nível da praia, não tem quase ângulo nenhum. Certo? Ângulo raso. E o ângulo de 90 graus é conhecido como, agora vem o nome dele, eu estava ansioso para falar dele, ele é conhecido como ângulo reto. Ângulo reto. E a gente tem um símbolo para ele que é assim, ó. A gente tem o ângulo aqui, a gente faz um quadradinho com um pinguinho dentro. Por exemplo, vamos apagar aqui para fazer o bonitinho do ângulo reto. Olha só. O ângulo reto, ele não tem essa... A gente não costuma fazer um arco para ele. O costume que a gente tem é de fazer assim, ó. Tá? Desse jeito. Esse é o conhecido como ângulo reto. Tudo bem, gente? Então esses são alguns nomes especiais de medidas de ângulo, tá? Ângulo nulo, 360 graus. Ângulo raso, 180 graus, meia volta. E ângulo reto é o ângulo de um quarto de volta, que é 90 graus. Tudo bem? Agora a gente vai falar de outra classificação de ângulos. Ângulos que são que ficam entre o ângulo raso e o reto e o ângulo nulo e o reto. Bom, pessoal, para falar de classificação de ângulos, eu resolvi trazer essa aplicação prática aí para vocês poderem olhar uma contextualização. Olha para essa bailarina, as posições em que ela foi fotografada. Olha que interessante. Eu acho que na verdade tem mais de uma bailarina aí, mas tudo bem. Não deve ser a mesma pessoa. Essa daqui, ela está formando um ângulo entre os seus braços. É claro que o braço não é uma linha reta exata, mas ela está formando um certo ângulo que a gente já conhece. Como chama esse ângulo? É isso mesmo, é o ângulo reto. Até minha gata está querendo falar aqui o nome do ângulo. Agora, essa outra bailarina está formando um ângulo entre o seu braço e a sua perna. O braço direito aí dela e a perna direita. Esse ângulo aqui, a gente não deu nome para ele ainda não, mas a gente consegue ver que ele é um ângulo mais fechadinho do que o de 90 graus. Mais fechadinho que o ângulo reto. Agora, olha para essa terceira imagem aqui, ó, essa terceira bailarina, o que ela está fazendo. Ó. Ela está fazendo um ângulo que é maior do que o ângulo de 90 graus. Se a gente comparar, olha o de 90, cor-de-rosa ali, e olha esse aqui, ó. É um ângulo maior que 90 graus. Então ela está fazendo um ângulo que a gente vai dar um nome daqui a pouco. E qual é esse nome que a gente vai dar para esses ângulos? Os nomes que a gente vai dar, eles estão aqui, ó. Próximo aqui das nossas bailarinas, e eu vou escrever isso para vocês na nossa super lousa já já. A gente tem aqui ângulo reto, que a gente já conhece, ângulo agudo, que é esse menor. Gente, a palavra agudo, ela dá uma ideia de pontiagudo, né? A gente usa essa expressão, ó, nossa, essa faca está muito pontiaguda, né? Essa mesa tem uma quina que é muito pontiaguda, é uma ponta aguda.
Aguda quer dizer que é um ângulo muito fechadinho, perigoso, né? Agora aqui não, aqui é aberto. E esse aberto aqui tem uma palavra que ela é usada para isso, que é a palavra obtuso. Tá? Então eu vou escrever isso na nossa super lousa. Tchau, tchau, tablet. Vamos para a lousa. Bom, então vamos lá. Começando por ângulo. Ângulo reto. O ângulo reto, o que acontece com ele? Ele possui 90 graus. Então, ângulo reto possui 90 graus. Aí vem o ângulo, seguindo a ordem da imagem lá, ângulo agudo. O ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. Menor que 90 graus. E o ângulo obtuso, ele é um ângulo que é maior que 90 graus. Maior que 90 graus, tá? Lembrando, gente, que ele é maior que 90 graus, né? Mas todos eles ficam menores do que 180. Por exemplo, ele é maior que 90 graus, a gente costuma escrever assim, ó, a simbologia para isso, tá? Vamos colocar o nome para esse ângulo de AOB, que eu vou colocar no exemplo daqui a pouco. AOB é igual a 90 graus. Ele tem 90 graus. Entre parênteses aqui. Esse daqui eu vou colocar assim, ó, que 0 graus é menor que COD. Depois eu vou desenhar esses ângulos, tá? Aqui é opa, ficou uma borradinha. COD, que é menor que 90 graus. Então, ele está entre 0 e 90. Essa simbologia, gente, quer dizer que o COD ele está entre 0 e 90. O 0 é menor que o COD. Porque se ele for 0, ele é nulo, né? Então ele tem que ser um pouquinho maior que o 0 e ele não pode chegar a 90, senão ele vai virar ângulo reto. Então ele fica entre 0 e 90. E por último, a gente vai ter aqui, ó, uma outra definição que é 90, ou seja, de 90 até 180 agora, né? Vamos colocar EOF e 180 graus. Então ele fica entre 0 e 180. Aqui é uma linguagem matemática mais técnica para representar, né? Agora, como que seriam esses ângulos? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou fazer o nosso AOB, tá? Eu vou ter que colocar a régua com bastante cuidado aqui para não apagar o que eu já fiz. Então aqui eu tenho, e mesmo assim apaga um pouquinho, não tem jeito, né? Ó, vamos procurar fazer bem cantinho de 90 graus, certo? Aqui está o vértice O, aqui está o A e aqui está o B. E a gente representa esse ângulo com aquele símbolozinho lá de 90 graus, tá? O AOB tem exatamente 90 graus. Agora, o ângulo COD, ele é menor, então eu vou ter que fazer assim, ó. Posso até fazer desse jeito aqui, quer ver, ó? Eu vou fazer ele virado para cá para vocês não acharem que toda vez tem que ser daquele lado, tá? Fazer assim. Ele pode ser até bem próximo do 90, só que a gente costuma fazer menor para vocês aprenderem que ele é menor, né? Para ficar bem claro que ele é menor. Ali deu umas borradinhas, a gente corrige já. A minha gatinha Jessie, ela tá doidinha para falar aqui na nossa aula. Qualquer dia eu mostro ela para vocês. Hoje ela ficou para fora. Então a gente, ó lá. Mas ela tem comida, tem água. Ela tá querendo fazer companhia aqui. Bom, então aqui tem o ângulo COD. Veja que ele é um ângulo menor que o ângulo de 90 graus, né? E aí a gente vai para o ângulo obtuso. O ângulo obtuso, que é aquele que fica entre 0 e 180. Vamos fazer um ângulo obtuso aqui, ó, que é o EOF, que eu defini ali, né? Ó, vamos tentar não apagar. Tira com cuidado, Rodrigo. Aí, consegui. Dá um like aí se você gostou que eu consegui tirar sem apagar. Comentem que eu não apaguei. Aí aqui vem o E, O e o F, certo?
Deixa eu só ver se vocês estão enxergando. Estão enxergando. Tá bem na beiradinha da tela, mas vocês estão vendo aí que tá uma beleza. Bom, e aí vem o nosso arco aqui. Esse arco ele vai fazer assim, ó. Daqui até aqui, né? Eu gosto às vezes de pintar assim, que ele fica bonito. Pintado por dentro, mas não é obrigatório pintar não. Você pode fazer só o arco aí para representar o seu caderno. Beleza? Então estão aqui nossos ângulos, né? Ângulo reto, agudo, obtuso. E com isso a gente finaliza a nossa parte de classificação dos ângulos. Bom, é isso aí, pessoal. Então essa foi a nossa aula sobre ângulos, tipos de ângulos, classificações, como medir ângulos, que é muito importante, tá? E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, aperta aí o like, a joinha. E se você também gostou bastante do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever no nosso canal e de apertar o sininho para receber notificações de quando a gente colocar mais vídeos. Beleza, gente? Então até o próximo vídeo. Ah, e não esqueça, se vocês tiverem alguma dúvida, comentem!